students. I'm Fernando, your English teacher. Great to see you again. And this is Gilbert, who is helping us with Brazilian Sign Language. Thank you, Gilbert. Let's get started. Here are some tips to teach you how to protect yourself. So, wash your hands. Don't forget to wash your hands. Wear your face masks. Don't forget to clean your objects. Avoid crowded places and avoid touching your eyes, nose and mouth. And as alternativas ao handshakes, hugs, abraços, então vocês escolham aqui. Não vou demorar muito nisso, não, senão a aula já o tempo é pequeno. Mas aí vocês escolhem, são interessantes. Esse GIF é muito interessante. Qual que vocês querem comunicar? Evitar o handshake, que é o aperto de mão, e evitar o hug, que é o abraço. A gente vai ter muito tempo a abraçar depois. Então vamos lá no tema da aula. Let's get started. How to read a poem. Então a gente trabalhou já várias aulas com o texto literário, que é muito interessante, e aqui a gente vai pegar o poema, que é um dos textos literários. Então eu vejo muito a divisão dos textos que são em gêneros, né? Cada gênero que circulam na sociedade. Dominar esse gênero é você se letrar, isso que é o letramento. É você ter desenvoltura nos vários gêneros, um convite, um formulário, preencher uma ficha de inscrição, você vê um outdoor, você lê tudo, esses gêneros, né? E o gênero literário é um gênero que eu acho uma divisão. O texto informativo, onde você lê para a informação, e o texto literário, que é o texto artístico, que você vai ler sem uma função específica, que é de se enriquecer ou divertir, que é um filme, que é um poema, né? Então, um conto, uma frase, ou um dizer, uma citação, então, e que fazem o leitor, que a gente quer criar o leitor proficiente, aquele leitor que sabe distinguir o fato de opinião, que faça uso do letramento crítico, quer dizer, que saiba reconhecer o seu papel na sociedade, politicamente, saiba o que é a opinião do autor, conhecer e relacionar várias opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Isso que a gente quer. E o texto literário que cria a humanidade, que cria aquele leitor, que cria a imaginação. Então a gente vê aqui as considerações do plano da aula, considerações sobre o texto literário, que eu vou falar, falo sempre, vou falar outra vez. Quais são as características? Biografia de Shel Silverstein, que é um poeta, que eu vou pegar um poema dele, então tudo que eu faço, todas as aulas, vou falar de uma pessoa, o artigo está no lugar que foi publicado na BBC, ou sei lá onde, eu pego quem escreveu, faço uns dados biográficos bem pequenos, que a biografia é um gênero importante para o estudante saber, que vai dizer quem é aquela pessoa, quando nasceu, situar aquela pessoa, e vai nos dar subsídios para entender a obra dela. Então, a biografia de Shel Silverstein, a análise do poema The Little Boy and the Old Man. O poema, o menino e o homem velho, o menino e o velho, de sua autoria. Então, goals to achieve, que é o objetivo da aula? Compreender e valorizar mais a história e o legado de outros povos. É que eu falo, língua, sempre achei isso na minha vivência, minha vida inteira lecionando inglês, sempre dei importância e valorizei a cultura que está por trás da língua. Só a língua é pouco. Então, quais os escritores, quais os pintores, quais as ideias que estão por trás do inglês. Então, aprender o inglês é ter acesso a essa outra cultura. Compreender e valorizar manifestações culturais e artísticas dos usuários de língua inglesa. Aqui até coloquei, não dos falantes nativos de língua inglesa. Não é isso, não. É dos usuários. Pessoas que usam a língua e que não são falantes nativos, mas a língua é delas também. Então, essa ideia que traz, que o currículo referência de Minas traz essa ideia nova, que é usuário da língua estrangeira, né? Usuários mais experientes ou não os falantes nativos. Desenvolver a sensibilidade e a imaginação que só desenvolve o texto literário, né? A empatia, se colocar no lugar do outro, se conhecer outras coisas, então é muito importante. Então eu peguei aqui, bem rápido, umas características do texto literário.
predominance of the poetic function over the referential function. Então, a predominância da função poética sobre a função referencial. Então, a gente não usa aquela... no poema não é aquela significação do dicionário, que é a função denotativa, não. A gente usa mais a função conotativa, né? A função poética. E o que é poesia? Poesia é tudo. Há poesia no poema. Há poesia num pôr do sol, há poesia num filme, há poesia na natureza, num poema, num quadro, numa pintura, em tudo. E há também poesia num poema, né? Então, é muito importante isso. It is obviously connotative. Então, a linguagem literária é, obviamente, conotativa. Produz muitas possibilidades de interpretação, dependendo da pessoa. Então, eles falam muito, a gente lê muitas ideias que eu acho interessantes sobre o poema, que é os lugares vagos. Rubem Alves fala muito isso, Rubem Alves. Fala muito a parte vazia do poema, que é onde a gente quase que nem é o que ele disse, é o que a gente projeta ali. E o poema tem muito isso, de todos os textos literários, é o que tem mais espaços vazios que você projeta ali. Surge aquela interpretação, aquela coisa ali, às vezes nem é o que o autor quis dizer. A gente pega a biografia, estuda e vê o que ele quis dizer dentro da época, mas o poema vai além disso, como a música. O artista quis dizer aquilo, mas eu interpretei outra coisa. Então a interpretação é muito subjetiva. Então é o caráter subjetivo, no contexto do leitor. Conotação é a essência da linguagem literária. Então a conotação, há muito assim, figuras de linguagem, metáfora, que não há num outro texto jornalístico, que é aquela linguagem mais de informação. Então, a linguagem mais de informação, então, ela é mais conotativa, é de acordo com a ideia do autor. Então, é muito importante isso. It is symbolic, ela é simbólica, né, a linguagem simbólica. It has emotional weight, ela tem um peso emocional grande. E o mais importante de tudo, ela é subjetiva. Então, aquela ideia minha, eu vou projetar a minha experiência de vida, não exatamente o que o autor, embora eu me oriente pelo que o autor quis dizer, mas a experiência de uma música também você escuta a letra, tanto que música a gente gosta em inglês, às vezes, ou em outra língua, você não entende a letra e gosta da música, porque a arte é muito forma, tá? Saber o que o autor quis dizer, sim, complementa a interpretação, mas não é o mais importante é a forma, tá? E então os livros dele, do Shel Silverstein, Falling Up, A Light in the Attic, Where the Sidewalk Ends. Então, tá os dados biográficos dele. Sheldon Alan Silverstein was born in 1930, and died, e morreu, 1999. A gente pega de 2 em 2, 1999. He was a writer known for his cartoons, songs and children books. Então, ele era produzia cartoons e era também, trabalhava não só escritor, era outras coisas, né? Escritor, jornalista, e músicas também, compositor, várias coisas, né? He styled himself as Uncle Shelby, era conhecido também com um apelido dele, era um pseudônimo, né? Uncle Tio Shelby. His books have been translated into more than 30 languages, foi traduzido por mais de 30 línguas, and have sold more than 20 million copies, venderam mais de 1 milhão de cópias. Então eu gosto sempre de pegar o poema e os dados biográficos. Então nós vamos aqui no poema, que é esse aqui. The Little Boy, o menino e o velho, tá? Tá o poema inteiro aqui. Então, by Shel Silverstein, o que eu fiz? Aqui eu peguei frase por frase, explicar um por um. Versos, né? Frase é o verso. Então vamos lá. Said the little, o menino e o velho. Said the little boy, sometimes I drop my spoon. Diz o menino, algumas vezes eu deixo, drop é deixar cair, eu deixo cair a colher, spoon. Algumas vezes eu deixo cair a colher. Aí é um diálogo,
é um poema usando uma técnica do diálogo, porque uma pergunta disso, uma técnica narrativa, de conto, disse o menino, um responde, o outro fala, uma técnica, usou uma técnica da narração no poema, o Shel Silverstein. Então, eu deixo cair a colher. Said the old man, I do that too. É um poema muito bonito. Eu faço aquilo também, o do está no lugar do drop. I drop the spoon, I do that too. Eu faço aquilo também, o velho falou para o menino. Eu faço aquilo também. Vamos ver o outro verso. The little boy whispered. Whispered é sussurrou. Falou baixo, sussurrou. The little boy whispered, I wet my pants. Eu molho minhas calças. Aqui, né? O menino falando para o velho. The little boy whispered, I wet. Wet é molhado, o verbo molhar. Molho minhas calças. O que o velho responde? I do that too. Eu faço aquilo também. Então, em vez de repetir a palavra, o verbo molhar, to wet, ele responde o do que fica no lugar do verbo. I do that too. Eu faço aquilo também. Left the little old man. Riu o pequeno, pequeno homem velho. O velho, né? I do that too. Left the little old man. Então, vamos continuando aqui. Said the little boy. Então, a técnica do diálogo, um fala, um responde, aqueles verbos de send, disse, né? Está usando o verbo disse, o velho, o outro respondeu, então um perguntando, um falando e o outro respondendo. Então, vamos lá. Said the little boy, disse o menino. I often cry. Eu choro muito, muito frequentemente. I often cry, de verbo de frequência, muitas vezes, né? I often cry. Então o menino fala, falando com o velho. É um poema muito bonito. The old man nodded. Nod é um verbo que é balançar a cabeça concordando. Tem até naquele, quando eu peguei aquelas formas de comunicar da Covid, né, que não pode cumprimentar, então tem uns verbos, namastê, várias coisas, e tem o nod. Nod é fazer isso, ó, com a cabeça, balançar. Balançar é concordando, né? Então, the old man nodded. Balançou a cabeça. So do I. Eu também. Então, ele fala que, vamos ver aqui, ele fala que I often cry. Eu choro, eu sempre choro, eu frequentemente choro. The old man nodded. So do I. Eu também. Né? So do I. O do está no lugar, o auxiliar está no lugar do verbo principal. Ao invés de você dizer, aí você tem que dizer, I cry too. Eu choro também. I often cry too. Ou I also cry. Ele, em vez de não repetir o verbo cry, repetiu o do. So do I. Também, eu também choro. Então, continuando. Dessa linguagem. But worst of all. Mas o pior de tudo. Então, inclusive, ele usa aspas, né? Para delimitar a fala dos personagens do poema. But worst of all, said the boy. Mas o pior de tudo, disse o menino, aos verbos. O verbo said, né? Está em todo lugar, disse. Como a estrutura de diálogo de um conto, vamos dizer, de um romance. Mas pior de tudo, disse o menino, it seems, parece, grown-ups don't pay attention to me. Grown-ups é os crescidos, os adultos, de adults, tem um sinônimo de adultos. Parece que as pessoas crescidas não prestam atenção em mim. Então ele está fazendo essa constatação. It seems, parece, that, ele não colocou that, mas it seems that grown-ups don't pay attention to me. Parece que as pessoas crescidas, os adultos, the adults, don't pay attention to me. Então vamos lá. And he felt the warmth of a wrinkled old hand. And he felt, o menino, ele sentiu o passado de felt, he felt the warmth, warm é o adjetivo, com TH fica o substantivo. Ele sentiu o calor
He felt the warmth of a wrinkled old hand. Ele sentiu o calor de uma mão velha, de uma pessoa velha, enrugada. Wrinkled é uma mão enrugada. Então, e aí ele sentiu o calor, o carinho de uma mão enrugada. Aí o outro fala, I know what you mean. I know what you mean. Mean é querer dizer, significar ou querer dizer. Eu sei o que você quer dizer. Said the little old man. Disse o pequeno homem velho, o homem velho. Então aqui a gente vê que... vamos pegar aqui para a gente ler ele todo, inteiro, que é importante também no som, né? Said the little old boy, sometimes I drop my spoon. Said the old man, I do that too. The little boy whispered, I wet my pants. I do that too. Laughed the little old man. Said the little boy, I often cry. The old man nodded, so do I. But worst of all, said the boy, it seems grown-ups don't pay attention to me. And he felt the warmth of a wrinkled old hand. I know what you mean, said the little old man. Muito bonito o poema. Achei os pontos em comum do menino e do velho. Então eu peguei verso por verso para a gente analisar, né? Aí eu peguei também, além do poema, né? Peguei um poema que a gente não tem nem muito tempo de analisar. Quotes and saying. Eu peguei dizeres desse poema. Outros dizeres do autor que tem, que a gente vai analisar aqui os outros dizeres. São quotes, citações e sayings. E tem poemas muito interessantes. Inclusive ele foi ilustrador também. Muitos artistas americanos são ilustradores, artistas, são outras coisas além do escritor. Então vamos pegar esse aqui de Shel Silverstein. There are no happy endings. Não há finais felizes. There are no, quando a gente usa o no, você não usa o not, que em inglês não pode ter duas negativas. There are no happy ends. Não há finais felizes. Endings, os finais, are the saddest part. So just give me a happy middle and a very happy start. Então, traduzindo, não há finais felizes. Os finais são a parte mais triste. Are the saddest part. A parte mais triste são os finais. So just give me a happy middle and a very happy start. Então me dê um meio feliz e um início feliz. Então ele fala aqui, é interessante, que o final sempre é triste. Então não há um final feliz. É uma constatação dele. E aqui interessante esse outro. Never explain what you do. Nunca explique o que você faz. Never explain what you do. It speaks for itself. Ele fala por si o que você fez. You only muddle it by talking about it. Você só enlameia, você só turva, né? Faz aquela confusão falando sobre isso. Então, muddle, enlamear, confundir. Então, faça as coisas que elas vão falar por você. E aqui eu achei interessante também esse que a gente vai terminar a aula com esse dizer aqui, que eu peguei como um dizer que finaliza. There's a voice. Eu peguei tentar fazer aqui, que ele original está assim, mas eu tentei fazer para explicar. There's a voice. Há uma voz inside of you, há uma voz dentro de você. That whisper all day long. Uma voz dentro de você que sussurra o dia inteiro, all day long. I feel that is the right for me. Eu sinto que isso é certo para mim. I know that this is wrong. Eu sei que está faltando um isso. I know that this is wrong. Eu sei que está certo, eu sinto que isso está certo ou que está errado. No teacher, preacher, nenhum professor, nenhum pregador, padre, pai ou homem sábio can decide what's right for you. Pode decidir o que está certo para você. Just listen. É só escutar.
to the voice that speaks inside. Então é ouvir a voz interior. Muito bonito esse final. Então eu finalizo com essa frase dele. And thanks for watching one more time, and I hope to see you next class.